Salve, salve galera, só vitória. Eu sou o professor Tico Gonçalves, sou professor de matemática e história e quero mostrar para vocês como a matemática influencia na história da humanidade. A ideia é mostrar que todo evento histórico tem entre suas causas uma ligação muito forte com a matemática. Esse é o Matemática Histórica e o evento histórico de hoje é Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial tem esse nome por quê? Segunda porque teve a primeira. Nós tivemos a primeira Guerra Mundial lá em 1914 até 1918. E mundial porque ela envolve direto ou indiretamente a maior parte dos países do mundo, tá? Então, ela começa ali na Europa, a Alemanha invade a Polônia e se instala um conflito de dimensões globais, né? De um lado nós temos os países do eixo, que é a Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, né, do Partido Nazista. No Partido Fascista da Itália, nós temos lá o Benito Mussolini. E nós iremos também ao lado deles, formando aí os países do eixo, o Japão, né? O eixo, que era o eixo Berlim, Roma e Tóquio, tá? Do outro lado, nós temos os aliados. Os aliados que no começo ali era França, Inglaterra, União Soviética, depois alguns países entraram depois, Estados Unidos vai ter um papel importante, até mesmo o Brasil, né, manda soldados para lutar lá na Itália, né? Mas direto ou indiretamente vai envolver quase todos os países do mundo, né? Principalmente as grandes potências mundiais. Nós veremos que o Hitler, né, com o partido do exército nazista, ele vai ocupar a maior parte dos países da Europa, vai ocupar, né, vai invadir vários países da Europa, Bélgica, países ali do norte da Europa também, a França principalmente vai ocupar Paris, vai colocar um líder simpatizante do nazismo ali para comandar a França. E vai se dar, esse conflito vai se dar em alguns frontes, né? Nós teremos um fronte ocidental, ali com a Inglaterra e a França, um conflito oriental com a União Soviética, e nós teremos também batalha ali no Pacífico, né, envolvendo Estados Unidos e Japão. Lembrando que Estados Unidos só entrou na guerra porque o Japão atacou ali, né, teve ataque lá a Pearl Harbor, e porque até então os Estados Unidos não estava muito a fim de entrar nesse conflito, não. A verdade é que deixaram, né, os países ocidentais, as grandes potências, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, deixaram Hitler e o Mussolini se criar mesmo, assim. Por quê? Porque eles tinham uma ideia de que o Hitler ali, né, vai fazer as loucuras dele, vai invadir as coisas, assim, mas ele vai brigar lá com o Stalin da União Soviética e, né, vai parar esse negócio de socialismo, né? Então, para conter o avanço do socialismo da União Soviética ali na Europa, deixaram Hitler se criar, deixaram o Mussolini se criar também. Só que aí, depois que perceberam que os planos do Hitler não era acabar com o socialismo, não ficaria contente ali em invadir alguns países da União Soviética, né, que ele pretendia expandir seu território, seus domínios ali para o resto da Europa também. Então aí a galera começou a se mexer, principalmente viram isso quando ele invadiu a Polônia, né? Invade a Polônia, invade a França, tal. E aí a galera começa a se mexer, tá? Nesses frontes, né, a gente vai ver que
o que fica mais famoso, inclusive por conta da indústria cinematográfica de Hollywood, é o confronto no Pacífico, né? Ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, com as bombas nucleares, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Que é muito questionável também, né? Os Estados Unidos é como Noam Chomsky diz, as razões da primeira bomba a gente pode conversar. A segunda não tinha a menor necessidade, né? Foi crueldade mesmo. Foi simples demonstração de poder, né? E não, os Estados Unidos não acabaram com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Tiveram uma presença importante na luta, na contenção do Japão, o Japão que invadiu a China, né? Também pretendia expandir seus domínios ali na Ásia, o mesmo que o Hitler estava fazendo na Europa, o Japão queria fazer lá na Ásia, né? A gente tem essa visão do Japão hoje, pacífico e tal, mas isso é hoje, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Naquela época não era um povo tão pacífico assim. Hoje, talvez por conta da Segunda Guerra Mundial, nós temos um Japão, né, uma cultura, a gente tem essa imagem do Japão de um povo muito pacífico, e ainda bem. Mas a luta contra os nazistas se deu na Europa, em território europeu, e no fronte oriental a União Soviética foi a vitoriosa, né? Os nazistas avançaram sobre a Rússia, mas a União Soviética, né, o Exército Vermelho, o Exército Soviético, eles tinham um aliado muito forte, que era o Inverno Russo, né? E a partir da Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho começa a avançar sobre o exército nazista. É o Exército Vermelho que vai ocupar Berlim, é o Exército Vermelho que vai fincar a bandeira soviética, é o Exército Vermelho que vai derrotar o exército nazista, tá? Claro que é uma junção de forças, né? Porque lá no lado ocidental também estava acontecendo vários conflitos, né, ali liderados pela Inglaterra contra os nazifascistas, né? Então, o que é legal aqui e qual que é o propósito do nosso episódio de hoje? É a gente falar sobre a questão da inteligência militar, a questão do que tem por trás das batalhas, que é a parte mais importante desses conflitos. Quando a gente vê os filmes, a gente pensa em guerra, a gente já pensa lá em arma, a gente pensa em metralhadora, gente tomando tiro, gente dando tiro, tanque de guerra, míssil e aquele conflito armado, mas a parte mais importante de qualquer conflito, ainda mais dessa proporção, é a parte da inteligência, a inteligência militar, né? O que tem por trás, né? Como é que se bola estratégias, né? Então, todo exército, toda nação, ela tem dentro do seu exército o seu contingente de inteligência, né? Por quê? Porque é esse pessoal que vai definir a melhor estratégia, as melhores operações, a melhor forma de você atacar e se defender. Até o momento de atacar e se defender, né? E os nazistas, eles reuniram os melhores cientistas, as mentes mais brilhantes da Alemanha para bolar, né, as suas estratégias, para compor ali a inteligência nazista de guerra, né? E nessa área que eles vão se utilizar de uma máquina eletromecânica de criptografia. A criptografia é uma área do conhecimento que ela é utilizada para codificar e decodificar mensagens,
né? Por exemplo, nós temos na criptografia o Código de César, porque Júlio César, o imperador romano, para se comunicar com os seus generais, ele fazia o quê? Ele escrevia suas mensagens, mas se ele só escrever, né, na língua corrente, qualquer pessoa que interceptar essa mensagem vai conseguir ler. Então o que ele fazia? Ele usava um código, que ficou conhecido como Código de César, que ele fazia o quê? Para cada letra que ele queria escrever na mensagem, ele usava 3 posteriores no alfabeto, né? Ou seja, ao invés de colocar a letra A, ele colocaria a letra D e assim por diante. Então quem pegasse não ia ver ali uma mensagem totalmente sem umas letras totalmente aleatórias, sem sentido. Mas o general que estava lá no front sabia do código, então era só ele decodificar e aí ele conseguia ler a mensagem, né? Na Alemanha, nos anos 20 ali, foi criada uma máquina cujo propósito era codificar mensagens. Claro, ela foi feita antes da guerra, no período entre guerras, e para fins comerciais, né? Segredos comerciais. Mas, durante a guerra, ela foi utilizada lá pelo exército nazista para codificar suas mensagens para enviar por telégrafo para os navios nazistas que estavam lá no Atlântico e tal, né? E essa era uma máquina eletromecânica com rotores, ou seja, como que ela funciona? Ela tinha 3 rotores, com cada uma com 26 as 26 letras do alfabeto, né? E ela tinha um mecanismo que ela fazia com que, dependendo do posicionamento desses rotores, ela conseguia, né? Ela era tipo uma máquina de escrever. Quando você digitava, ela já ia codificando para você, dependendo da posição que você colocava esses rotores. Então, aqueles, né, que tinham a chave, era só ter a mesma máquina e codificar. Mas, né, esse que é o problema. Não basta ter a máquina, você precisa ter a chave, né? Ou seja, qual que é a posição desses rotores? Qual que é a posição desses 26 fios elétricos que eles poderiam mudar? A cada dia ele poderia mudar. Então só os nazistas sabiam a chave. Então mesmo que, por exemplo, na Polônia, a inteligência polonesa conseguiu uma máquina Enigma, mas não conseguiam decifrar, porque apesar de ter a máquina não é suficiente, é preciso ter o código. E aqui entra a inteligência inglesa. Tá? A Inglaterra ficou muito famosa por conta do seu desempenho marítimo, né? A marinha inglesa foi por séculos a melhor do mundo, a mais poderosa do mundo, né? Mas aqui ela também vai ficar conhecida por conta da quebra do código dessa máquina. Essa máquina nazista se chamava Enigma, né? E a Enigma, ela terá o seu código quebrado pela inteligência inglesa. E por conta dessa quebra desse código da Enigma, a inteligência inglesa vai conseguir bolar sua estratégia militar e vai conseguir vencer os nazistas ali no fronte ocidental, tá? Dá para ver que a matemática está totalmente envolvida nisso, né? Quem que vai liderar essa inteligência britânica vai ser um cara chamado Alan Turing. O Alan Turing, um matemático britânico, ele nasceu em 23 de junho de 1912, lá em Londres, né? E vai ter uma vida complicada, tal. Os pais dele trabalhavam na Índia, né? Na época que a Índia era colônia da Inglaterra ainda. Vai ser criado por, né,
por outras pessoas, tal. E só que ele vai se destacar muito aí na área de matemática, já criança, né? Já criança, ele consegue ali se destacar, ele vai muito bem em matemática, né? E ele vai se tornar professor de matemática, né? Vai se tornar professor de matemática. E durante a guerra, ele é um dos convocados para trabalhar lá na inteligência britânica, né? E ele vai ter uma sacada genial, que é, bom, para derrotar a máquina Enigma, nós precisamos de outra máquina, né? Não adianta a gente ficar aqui tentando quebrar o código no lápis e papel, que não vai funcionar. Então ele vai desenvolver ali com a equipe dele, né, uma máquina de computar, né? É o precursor do nosso computador, né? Então vai ser o primeiro computador, vai nascer ali, né? E esse computador, né, essa máquina, que ele ainda não se chama computador na época, vai conseguir quebrar o código da Enigma, né, através ali da criptografia, certo? Então nós temos aí uma matemática influenciando diretamente no resultado da Segunda Guerra Mundial. A estimativa é que a quebra da Enigma encurtou a guerra em uns 2 anos, salvando aí aproximadamente 14 milhões de pessoas, né? Sobre o Alan Turing, saiu um filme sobre a vida dele, principalmente sobre a participação dele na Segunda Guerra Mundial e a quebra da Enigma, né, dos códigos nazistas e tal, que se chama O Jogo da Imitação. Aconselho todo mundo a ver. Claro que dá uma romantizada, né, e tal, é filme, mas é bem legal, tá? Assiste lá. Mas eu quero falar um pouco sobre a máquina, né? A máquina Enigma não, a máquina do Turing, tá? Que ficou conhecida, ele já trabalhava com essa ideia das máquinas antes da guerra, né? Já tinha esse interesse, e ele vai desenvolver essa máquina na Segunda Guerra Mundial porque ele já vinha trabalhando nesse conceito de que ele chamou de máquina universal, né? Que vai ficar conhecida depois como a máquina de Turing, que é o que? É um dispositivo teórico, né? Que ele desenvolveu muito antes de existir computador, né? E ele vai fazer um modelo abstrato de computador, né? Então ele vai escrever, né, todos os aspectos lógicos do funcionamento de computador, né? Memória, estados, transições, tudo que ele tudo que o computador pode fazer, né? E ele vai chamar isso de máquina universal, né? E Turing também ele se envolve na construção de máquina física, né? E é isso que vai dar origem a essa máquina que vai quebrar os códigos de comunicação alemães, né? Muito legal. O trabalho do Alan Turing, ele vai muito além da guerra, ele vai muito além da criptografia, né? E essa é a parte mais empolgante quando a gente vai estudar a história desse cara, né? Ele vai desenvolver, por exemplo, ele vai escrever um artigo lá em 1950, já no pós-guerra, né? Que ele vai apresentar o teste de Turing, porque ele vai fazer uma pergunta lá em 1950 que a gente está fazendo essa pergunta hoje, né? Ele vai fazer uma pergunta assim: as máquinas podem pensar? Ou seja, esse cara, ele é um precursor da
Inteligência artificial, a gente está falando de inteligência artificial todo dia hoje, né? A gente tem o chat GPT e tudo mais. O Alan Turing já fazia essa pergunta antes de existir o computador, né? Máquinas podem pensar, então para ele, né? E assim, ó, a questão, ele mesmo no artigo dele, ele vai falar, né, que essa pergunta não é a mais adequada para esse trabalho, né? Então ele vai desenvolver ali um raciocínio nesse artigo que vai falar assim: ao invés de perguntar se a máquina pode pensar, a gente tem que perguntar: será que a máquina pode agir como um ser humano? Né? Para isso ele vai propor um teste que vai ficar conhecido depois como teste de Turing. E esse teste ele vai utilizar um jogo chamado O Jogo da Imitação, que é também o título lá do filme, o filme sobre ele, né? O que é o jogo? O jogo da imitação é como se joga, né? Envolve 3 pessoas, né? Tem lá a pessoa A, B e C, né? A pessoa A é um homem, a pessoa B é uma mulher e tem um terceiro participante, que pode ser homem ou mulher, né? E assim, o participante C, ele vai interrogar o participante A e o participante B, tá? Só que ele não vê essas pessoas. Essas pessoas estão em uma outra sala, ele não vê essas pessoas, ele pode se comunicar ali apenas por anotações. E ele precisa adivinhar quem é o homem, quem é a mulher, né? Lembrando que a participante A, né, o participante A, ele vai tentar enganar o participante C. Ou seja, ele é um homem e ele vai tentar mostrar para ele que ele é uma mulher, né? E o participante B, que é uma mulher, vai tentar fazer o participante C acreditar que é uma mulher. Ou seja, a mulher está falando a verdade, o homem está falando mentira, está mentindo, né? Está tentando se passar por uma mulher. E o participante C, ele tem que adivinhar quem é quem. Quem é a mulher de verdade, quem quem está se passando pela mulher. Beleza. O que o Turing propõe? Uma variação desse jogo, né? Uma variação desse jogo. Ou seja, você vai sentar no computador, vai sentar numa máquina, vai conversar com uma pessoa, um ser humano, e vai também fazer perguntas para um computador, para uma máquina, para uma inteligência artificial, né? Para usar os termos de hoje, né? O Alan Turing não usava os termos inteligência artificial, mas para a gente usar os termos de hoje, então você conversa com um ser humano, faz perguntas para um ser humano e faz perguntas também para uma inteligência artificial, né? Qual que é o lance, né? O Turing, ele vai dizer que a gente pode dizer que uma máquina age como ser humano, ou em termos gerais, que uma máquina pensa, quando você não consegue distinguir ali conversando com o ser humano e conversando com a máquina quem é quem. Esse é o teste de Turing, né? Claro que a gente vai ter várias pessoas depois, até hoje, que vai contestar esse teste e tal, e vai ter uma série de, né, a gente vai ter uma série de pensamentos a partir desse teste, mas o bacana é que ele está fazendo esse teste em 1950. E olha onde nos trouxe. A partir, né, você vê o Turing, ele é considerado o pai da computação. Ele é o pai da inteligência artificial. Então, um cara que lá em 1950, antes de existir o computador, já estava pensando em inteligência artificial, né? Então, isso é um exemplo claro de como a matemática ela influencia na história. O Alan Turing é um cara excepcional, porque além de influenciar no resultado da Segunda Guerra Mundial, quebrando os códigos nazistas, quebrando os códigos da Enigma,
ele vai escrever sobre o que a gente hoje está chamando de inteligência artificial, né? Um cara que nasceu em 1912. Então é maravilhoso quando a gente vê como a matemática ela influencia ali nos eventos históricos. Esse é mais um exemplo de que existe história da matemática, mas também existe a matemática da história. Para finalizar, quero falar um pouco sobre o que aconteceu com o Turing depois, que é importante que a gente fala, porque o que aconteceu com ele depois da guerra foi uma das maiores injustiças que a gente tem no campo aí dos grandes pensadores e tal. E assim, é lamentável que isso tenha acontecido, porque ele acaba morrendo muito jovem, né? Ele vai morrer ali dias antes de fazer 42 anos. Por quê? Porque ele era homossexual, né? Alan Turing, ele era homossexual, ele se relacionava com um rapaz de 19 anos e ali em 1939 a casa dele foi assaltada. Ele vai até a polícia falar, né, sobre o roubo que teve na casa dele e acaba falando, não, ó, o meu namorado aqui, ele sabe, o que você tem um namorado? Como assim? E ele é preso por ser homossexual, porque a homossexualidade era crime na Inglaterra nessa época. E ele é preso, ele é condenado, né, por comportamento obsceno, alguma coisa assim. E ele tem duas opções: a prisão ou castração química. E como na prisão ele não consegue fazer nada, não consegue trabalhar nos projetos dele, tá? Não, ele opta pela condicional ali com castração química. Só que essa castração química vai ter efeitos devastadores na vida dele. Ele não vai conseguir trabalhar e vai cair aí, imagina, né? Vai perder tudo, né? Porque o que ele tinha era o trabalho dele. Ele é um homossexual numa época onde se falar em homossexualidade já era proibido, né? E vai perder também todo o projeto dele, não consegue trabalhar, tal, e vai acabar se suicidando ali 2 anos depois de começar o tratamento, né? Fim trágico para uma mente brilhante. E aí, gostou de conhecer o Alan Turing? Viu como a matemática influenciou na Segunda Guerra Mundial, na evolução dos computadores, no surgimento da inteligência artificial, a revolução da internet? Muito bacana, né? A matemática, ela realmente define os rumos para onde a humanidade vai. E se você gosta de história, gosta de matemática, quer aprender mais sobre isso, acompanha a gente aqui. Estamos aqui no Spotify, no YouTube. Quiser dar um salve para mim, pode buscar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Threads, todos lá. Só procurar Matemática Histórica, segue a gente lá, dá um salve, dá uma sugestão, uma crítica, são bem-vindas também, tá? Ou pode me procurar nas redes também, Tico Gonçalves, também. Quiser trocar uma ideia, quiser mandar uma sugestão, uma crítica, só chamar, beleza? Esse aqui é o Matemática Histórica e eu espero você no próximo episódio. Até mais, galera!